dia. Eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. O mercado publicitário alagoano presenciou uma noite histórica, na última terça-feira, com o Prêmio Guerreiros da Criação, promovido pelo Pajuçara Sistema de Comunicação, que chegou à sua 30ª edição e exaltou os melhores trabalhos de 2023. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, a publicitária Patrícia Lavené, diretora da agência Etc., que foi destaque à agência como personalidade Guerreiro de Ouro. A Etc. foi finalista em 7 categorias das 8 em que se inscreveu e ganhou 3 prêmios. Bom dia, Patrícia, muito bem-vinda. Bom dia, Flávio. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui no seu programa. Qual é o sentimento de, nesse evento dos 30 anos do Prêmio Guerreiros da Criação, vocês se saírem como os grandes vencedores? É um sentimento muito bom, porque a Etc. ela foi ganhadora do primeiro prêmio Guerreiros da Criação, que era ainda o prêmio Top Quality da Criação em 94. 93 e a premiação foi em 94. E na época, com uma campanha Marcel é bom demais, que virou depois um slogan para o turismo e para a cidade como um todo. E agora, depois desses 30 anos, né, a gente está ainda atual, viva, né, sem ter envelhecido, porque o grande desafio das marcas, como dos profissionais, como das empresas, é elas permanecerem vivas na memória, na mente do consumidor e do público. E esse é um desafio diário, né? Então, a gente ter saído dessa premiação com esses prêmios e com essa performance nos enche de orgulho. O resultado foi realmente consagrador, né? De 10 categorias, vocês concorreram em 8, foram finalistas em 7 e conquistaram 3. A gente queria até ter conquistado mais, porque sempre fica aquele que a gente disse, esse também dava para a gente ganhar, né? Mas assim, a gente vê, né, e quem participa da festa vê claramente lá, presencia, né, a forma profissional e séria que a TV Pajuçara organiza esse prêmio, né? E os jurados são todos apresentados com os seus currículos, né, com as suas trajetórias. Então você vê que por mais que você tenha as suas preferências e as suas escolhas, é uma questão técnica mesmo, né? Você tem um número até grande de jurados, se não me engano foram 7 a 8 jurados. E quando você chega assim num resultado, então você não questiona muito, você pode ficar até triste, né? Mas você não questiona. Então é uma coisa que a gente fica realmente muito feliz por isso. E também assim, foram 2 categorias novas, que sempre o Guerreiros fica tentando inovar, né? Criando novas categorias. Então tiveram 2 categorias novas, que também isso é muito bom para o mercado, porque vai acompanhando, o prêmio acompanha o mercado. As agências se veem obrigadas a acompanhar o prêmio, né? Não que a gente faça os trabalhos para o prêmio, né? Porque não é assim que funciona. A gente faz o trabalho para o resultado do cliente, né? Esse é sempre a tônica que a gente usa lá na agência, fazer sempre o melhor, entendendo o briefing, vendo qual é o problema que aquela campanha se propõe a resolver. E justamente as nossas campanhas vencedoras, elas demonstram isso. Elas são carregadas de causas e de significados que muito nos, assim, orgulha de ter feito. Ô Patrícia, quantos profissionais da sua agência concorreram para que vocês ganhassem nesta semana, na terça-feira, o Guerreiro de Ouro, o grande prêmio? O Guerreiro de Ouro, na realidade, personalidade Guerreiro de Ouro, é um prêmio, foi para mim, digamos assim, né? Mas é claro que é um prêmio que não é meu, né? Eu fui a personalidade homenageada, mas é uma história de 42 anos que iniciou com tal propaganda e comunicação
até hoje, né, que a gente está se dando o direito de usar um apelido, que é ATC. Porque com 42 anos a gente pode ter um apelido, né? Isso. E o nome etc., com 8 letras. Às vezes a gente vai dizer no telefone, dizer o e-mail, as pessoas ficam, principalmente de fora, do sul, do sudeste, arte o quê? Arte etc. Porque eles falam o E, não é E, é. Então já começa a confusão. Aí a gente soletra o nome. E aí quando a gente fez 35 anos, teve um criativo na agência que ele me apresentou essa redução, nos apresentou essa redução de usar ATC, que é uma coisa que hoje tem se usado. Algumas empresas, Riachuelo usa RCLO, então assim, tem algumas empresas que... E aí eu digo, a gente gostou, vamos ver se pega, né? Aí tem muita gente que chama ATC, né? E tem os mais tradicionais que dizem, eu não gostei não desse negócio de ATC, prefiro etc. E aí tá aí para ver o que é que dá, né? Mas, enfim, é um grupo grande, né? A Arte Etc., ela iniciou com a Thelma, com a Lia e com o Zu. E hoje a Lia está se aposentando, também já tem uns anos que ela vem se aposentando, não faz parte mais do dia a dia da empresa. E hoje somos eu e Luciano. Né? Luciano também já está há mais de 20 anos com a gente, numa caminhada também de muita parceria, né, de muita competência, e veio trazer essa oxigenação, né, de uma geração mais jovem, de uma pessoa de um tempo diferente, porque é sempre bom, e a gente tem isso muito presente na nossa equipe. A gente tem pessoas mais maduras, mais experientes, e tem o jovenzinho, bem jovem, né? Então, isso é uma coisa que dá uma mistura muito boa. A gente não descarta nada. Lá a gente aproveita tudo. Porque talento é talento, né? Não tem idade. Outra coisa, como é que surgiu essa ideia de criar a Arte Etc., que agora está sendo ATC? Quando a gente... Você fala o nome ou a empresa? A empresa. A empresa, né? A Thelma, que foi a fundadora, junto com a Lia e o Zu, começaram isso aí. A Thelma veio da área de comunicação social e formou-se em Recife. A Lia veio da área de comunicação visual, veio do Rio, e o Zu era daqui, né? E aí os três formaram a Tal Propaganda, que na época atendeu clientes Arca, supermercados Arca, Poupança Peal, muitas coisas do mercado imobiliário, né? O lançamento de Aldebaran. Aldebaran foi uma concorrência, eu sempre gosto de dizer isso, que era um buraco vizinho de um cemitério, porque não tinha nada lá para cima, né? Você não tinha a Via Expressa, você tinha Fernandes Lima, que aquele local ali já era uma coisa completamente longe, completamente inacessível e vizinho de um cemitério. Mas foi um projeto visionário do Elinho, e foi quando a gente despontou, assim, iniciou a vida no mercado imobiliário. Né? Eu era estagiária, eu entrei na Arte Etc. como estagiária, sempre digo isso, que os estagiários podem se tornar donos também, né? Então, eu entrei como estagiária, tinha me formado em comunicação visual na UFPE, e aí um colega fotógrafo me apresentou as meninas e eu fui estagiar. E depois fui chamada para ser sócia na saída da Thelma, e aí eu fiquei com a Lia, e depois entrou o Luciano, e aí a gente viu que o nome Tal já tinha perdido 2 membros do nome. Não fazia mais sentido, né? E aí a gente pensou nesse nome, né? Que a gente queria dizer ainda ter uma ligação Arte Etc. e Tal. Aí depois a gente fez até uma campanha que dizia Arte Etc. é a Tal. Porque as pessoas, ainda hoje, a nossa razão social é Tal Propaganda. Ainda hoje. E as pessoas ficavam sem entender, é Tal ou é Arte Etc. Aí a gente fez uma campanha dizendo isso, Arte Etc. é a Tal, né? E aí, com um duplo sentido, né? Continuamos com a Arte Etc. e agora estamos nessa tentativa aí do ATC. Mas sempre com as memórias Vai boas. dar certo também. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e na volta a gente continua nessa nossa entrevista com Patrícia Lavener, publicitária da agência Arte Etc.
Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, Patrícia Lavener, publicitária, diretora da ArtCetera. Patrícia, falamos bastante do prêmio, agora vamos falar sobre os clientes que lhe proporcionaram esses prêmios. Os clientes são as coisas mais importantes, né, para a gente poder viabilizar as nossas ideias, né? Na realidade, as ideias existem porque existe um problema do cliente, uma necessidade do cliente que está de acordo com o problema que ele tenha a ser resolvido, né? E especificamente esses prêmios que a gente ganhou, né? Ação de merchandising foi com o cliente Pindorama, que eu faço sempre questão de citar, que é a relação de parceria de cliente e agência mais antiga que a gente tem, mais de 35 anos, que a cooperativa Pindorama nos empresta essa confiança, né? Nos coloca sobre nós a confiança de estar junto deles, desenvolvendo embalagens, desenvolvendo produtos, participando da gestão, né? Na criação desse slogan tão bacana que eles usam, Ninguém é Forte Sozinho, né? E acompanhando a trajetória vencedora de um projeto único, que é a cooperativa, né, capitaneada pelo Clécio, e um exemplo para a gente, um orgulho muito grande, porque é um cliente único, né? É um cliente que você não vê um modelo de negócio desse comumente. É praticamente um modelo único. E assim, com muita dificuldade, concorrendo com grandes marcas, com muitos investimentos de mídia desses grandes, e a gente conseguir, com esses recursos pequenos, né, colocar a Pindorama nas prateleiras e ser rodado o produto dela da prateleira e vir para a mesa do consumidor alagoano, e no Norte, Nordeste e no Sudeste também, é uma coisa que a gente tem muito orgulho. Os outros clientes, e aí a gente ganhou esse prêmio, que foi um prêmio de uma categoria nova, que foi a ação de merchandising, né? A gente patrocinou o São João, da Pajuçara, e tinha um monte de ações de cross-mídia, e no programa a gente dava o QR Code que levava para um e-book de receitas juninas, né? E foi um produto aumentou muito os números das redes sociais, deu um resultado muito bom para a cooperativa. O outro prêmio, que foi VT Institucional, foi um vídeo do governo do estado, encomendado pela SECOM, pelo Joaldo Cavalcante, que nos deu esse desafio de criar uma campanha para homenagem ao Dia da Consciência Negra, onde fossem usadas, só trabalhasse na campanha, 100% fossem pessoas pretas, né? E a gente abraçou o Luciano Quirino, que é o meu sócio, foi quem encabeçou esse projeto. Foi mérito totalmente dele e da nossa equipe, Luiz, Renato, Cláudia, Renata e tantas outras pessoas. Foram 70 pessoas ao todo, contando com o pessoal da produtora, da VTK, que fez um trabalho muito lindo. Eles realmente viveram a identidade, né? E assim, foi muito bonito ver esse trabalho sendo produzido e o resultado final que ele trouxe. Além de carregar consigo também a causa, né? Que é a causa contra esse preconceito, o empoderamento, né? Desse pessoal que trabalha tanto, que batalha tanto, de igual para igual, né? Então, as pessoas pretas merecem todo o nosso respeito e a nossa admiração. E o outro? E o outro, que foi a campanha do ano, né? Que também foi uma alegria muito grande, um trabalho de saúde e segurança no trabalho, que também é uma causa muito importante, né? E o sistema indústria, ele tem já essa característica de todos os anos fazer essa campanha de saúde e segurança no trabalho, que a gente sabe que, apesar de sempre ser lembrado, sempre ser falado, ainda é um desafio muito grande, e todos os dias, né? E aí a gente criou um personagem para essa campanha, que foi o Prudêncio, e que era um super-herói, mas que poderia ser um super-herói não com aqueles superpoderes, mas um super-herói do dia a dia, porque ele tinha essas características de prudência, de usar as EPIs,
de incentivar o uso dos equipamentos, que isso é uma coisa do dia a dia, né? E aí a gente ganhou com esse trabalho. Então foi uma coisa assim, a gente ganhou o primeiro, no 30º aniversário do prêmio, a gente tem essa premiação. Isso é indicador para a gente muito grande, de que a gente está indo no caminho certo, que a gente hoje fica pensando assim, qual é o caminho? Né? Como a gente estava conversando antes. Bom, vocês estão no mercado há 42 anos, né? É um grupo, o grupo dirigente é basicamente formado por mulheres. Se hoje já existe uma certa discriminação em relação ao trabalho da mulher ou a mulher no mercado de trabalho, eu imagino há 42 anos atrás. Vocês enfrentaram problemas por conta disso? A gente enfrentou, né? Não foram problemas que a gente possa dizer assim, foram coisas graves, gravíssimas, não. Mas porque a gente também nunca deu muito valor a elas, né? A gente sabia que existia porque é um ambiente, o ambiente empresarial, nos cargos de liderança, porque mulher nas empresas tem muitas, mas em cargos de liderança, com protagonismo, é muito difícil, não é? Então, principalmente quando você ia para essa parte financeira, de fechar uma campanha, de uma verba maior, né? As pessoas, me lembro que perguntavam assim, não tem homem na empresa? Tem algum homem para a gente falar? Então, assim, a gente levava até um pouco isso, assim, uma coisa meio... Sem sentido. Meio nonsense mesmo, né? Agora, nos tempos de hoje, eu disse assim, o que era antes uma desvantagem se tornou uma vantagem competitiva. Porque a gente vendo, eu participei agora de um evento em São Paulo, Maximídia, e fiquei assim, tinha anos que eu não ia para esse congresso. E depois fui esse ano, porque veio pandemia, tudo. E eu fiquei impressionada com o protagonismo feminino nas palestras, nos temas mais diversos. E o Prêmio Caboré, que acabou de ser entregue também, que é um prêmio muito significativo para o mercado nacional. Muitas mulheres foram contempladas com o Prêmio Caboré, muitas mulheres. Me chamou a atenção também. Então, assim, eu acho que é uma virada, né, grande que foi dada, foi conquistada, né? Com muito sacrifício, com muita decisão mesmo, porque é a tarefa de mãe, né? Eu sou mãe, sou avó, né? É a tarefa dos cuidados invisíveis do lar, da casa, que são colocadas sobre a mulher, que a gente tem que dar conta, e são invisíveis mesmo. Só aparece quando você vai fazer no lugar dela. Aí a gente vê que não é tão... que precisaria ter um outro olhar, né, sobre essa mulher, e que hoje eu acho que se tornou mesmo uma vantagem competitiva. Vocês atuam apenas aqui em Alagoas ou também em outros estados? Então, a gente já teve atuações em estados vizinhos. A gente trabalhou um tempo, uns 7 anos em Aracaju, né? Tivemos algumas coisas que a gente atendeu G Barbosa, na época via Box, depois G Barbosa, e aí a gente fazia cartão G Barbosa, farmácia G Barbosa. Então, agora, a gente mandou mídia para muitos lugares do Nordeste, digamos, Pindorama. Pindorama é um cliente hoje nacional. Então, o trabalho que a gente faz aqui, ele é replicado nesses outros mercados, mas a gente não tem filiais, né? Até porque isso antigamente, Flávio, era um problema muito grande. E a gente dizia assim, o problema é o CEP. Hoje não tem mais problema de CEP. Porque hoje é digital, né? É tudo virtual, é digital, é onde você... Ninguém precisa saber onde você está. O que importa é o que você está fazendo. A relevância e a importância do que você está fazendo. Aonde você está, se você está na Chapada dos Veadeiros, se você está no sertão, se você está em casa, se você está no carro na Fernandes Lima. O que importa é o que você entrega, o que você produz, a relevância do que você está entregando. E cada vez menos essas coisas de localização são importantes. Na sua avaliação, Patrícia, como é que anda o mercado de publicidade aqui no estado? Olha, depois desse momento pandêmico, né, que a gente passou, a gente viu, e ao longo desse tempo de Artcetera, de 42 anos nesse mercado, a gente viu muitas empresas desaparecerem. Muitas marcas locais, Flávio, marcas que a gente trabalhou para elas, que a gente trabalhou por muitos anos, né, que
não vale a pena às vezes a gente até falar, mas a gente olha e se entristece por ter visto muitas desaparecerem. Marcas de varejo, marcas que foram compradas por grandes players, marcas que desapareceram por falta de competitividade, de poder mesmo competir com marcas nacionais, né? No segmento de farmácia, você vê a chegada das redes, então as farmácias locais foram absorvidas, não tiveram poder de competição, né? Então é uma guerra muito desigual e eu sou assim uma apaixonada e uma incentivadora e uma pessoa que acredita muito nas marcas locais. São todos guerreiros, né? Os empresários locais, os anunciantes locais que conseguem dia a dia, com muita gestão, com muito trabalho, manter suas marcas, né, aí presentes, porque hoje em dia, cada vez mais, quando você olha assim de uma forma para o mercado, tirando as empresas do mercado imobiliário, você vê muito poucas marcas locais, muito poucas marcas locais. E isso é uma coisa para a gente se preocupar, porque ao mesmo tempo que o mercado público está tendo uma pujança, né, a gente, enquanto presidente da ABAP, trouxe o modelo de licitação para Alagoas, que ainda era um dos poucos estados que não tinham o processo licitatório feito nos moldes que a ABAP recomenda. E isso foi muito recentemente. E quer dizer, isso é realmente para as agências se capacitarem, poder contratar profissionais, poder investir em capacitação, em treinamento, em equipamentos. É uma verba importantíssima, né? Importantíssima. Mas tirando o setor público, que assim eu faço sempre esse desafio, invistam nas empresas locais, contratem as empresas locais, dê oportunidade às empresas locais, porque a gente vive aqui, a gente faz essa economia girar aqui, a gente paga os nossos profissionais aqui e isso é uma coisa muito importante para nós. E vocês participam de campanhas políticas ou não? A Artcetera não tem esse viés, né? A gente gosta de fazer, como eu digo, o trabalho institucional, né? Depois que o cliente ganha, que o político ganha, aí sim, a gente criar conceitos, criar estratégias, a logomarca, né? Isso tudo a gente faz, a gente sabe fazer, a gente sempre fez, mas a campanha política em si não é um perfil da Artcetera. Até aqui, né? Quem sabe no futuro. Bom, para encerrar nossa entrevista, você recomendaria àqueles mais jovens que estão nos assistindo, que estão ainda em busca de uma profissão, entrar nesse ramo da... Olha, eu tenho 2 filhos que todos 2 entraram nesse ramo, né? Então, eu aconselharia que eles tivessem uma profissão, que eles fossem apaixonados pelo que eles fizessem, seja ela qual for, né? Eu acho que a publicidade ela teve o seu tempo de glamour, né? Hoje a gente vê que é muito mais transpiração e batalha do que o glamour daquele tempo, da premiação, dos porra louca, das pessoas que viviam numa vaidade, num ego, que não é isso a realidade. Então eu digo sempre, se você tem uma paixão e se a sua paixão for por propaganda, faça, porque vale a pena. É uma profissão que nos dá muitas alegrias. Parabéns a você pela conquista do troféu, né? Desse evento, promoção do PS com 30 anos do Guerreiros da Criação. Que não foram só vocês, né? Houve outros contemplados também, outros vencedores nesse evento, repito, que aconteceu na terça-feira passada aqui em Maceió. Eu que agradeço, Flávia, a você, a TV Pajuçara, mais uma vez, por todo esse reconhecimento e também parabenizo a todos os colegas que são também guerreiros e para a gente é importante que todo mundo seja forte, porque todo mundo forte, o mercado fica mais forte e a gente fica forte também. Parabéns a todos. Tá, muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui e agora vamos conhecer os outros ganhadores do Guerreiro.